Oi, gente. Boa noite. Acho que vocês estão vendo a tela. Alguém pode confirmar para mim, por favor? Sim. Então, vamos começar. Eu vou fazer tipo uma continuação da aula passada que eu dei de revisão, só que hoje com mais dicas, porque eu já dei muito conteúdo, né? E aí, tipo assim, eu conversei, né, com os dois professores e tal, vi o que ia ser mais importante para a prova de vocês. E então essa aula vai ser dividida em duas partes. Primeiro, a gente vai fazer uma espécie de glossário e eu vou explicar alguns conceitos mais importantes e assim, por que que é importante vocês saberem isso? Não é só para vocês decorarem, vocês têm que saber explicar cada conceito desses, porque pode ser que caia na prova e porque pode ser que seja importante para a questão. Não necessariamente a pergunta vai ser essa, mas vocês vão ter que entender o conceito. E aí depois, na segunda parte da revisão, eu vou comentar um pouco mais sobre a estrutura do judiciário, porque na aula passada eu passei muito rápido, então é uma coisa que vai ser importante também para a prova de vocês. E aí eu vou dividir a aula desse jeito em duas partes, tá bom? Primeiramente, então, tem aqui o meu contato e tal, né? Se alguém ainda não tiver meu número, mas é só um slide de apresentação. A gente vai focar mais nessas duas partes hoje, né? E vamos começar então com os conceitos. A gente precisa entender a estrutura toda processual. Então, a gente vai ver cada parte, né, dessas coisas que estão aqui colocadas. A ação é um direito público subjetivo de pedir ao Estado a tutela jurisdicional. O que isso significa? Então, a gente precisa primeiro entender que a palavra-chave do conceito da ação é direito. Toda ação é um direito, todo mundo tem o direito de propor uma ação, inclusive a gente sabe que não necessariamente a gente precisa de dinheiro para isso, né? Tem as defensorias públicas. Então, direito público subjetivo. Por quê? Porque é da gente, tipo assim, do particular. É um direito público subjetivo no sentido de ter a ver com o sujeito, de pedir ao Estado a tutela jurisdicional. O que isso significa? A gente pede para o Estado exercer a tutela jurisdicional por meio desse nosso direito, que é a ação. Então, quando a gente pensa na ação, não é para a gente pensar na peça da ação. A gente tem que entender que ela é um direito, porque independentemente da peça, a gente está exercendo esse direito, certo? Segundo, a coisa julgada é a característica de imutabilidade da decisão. O que acontece? A gente sabe que depois que o juiz profere uma decisão, ela é estável, imutável. Então, o fato dela ser uma coisa julgada significa essa estabilidade investida na decisão, certo? A gente entende, então, que a coisa julgada são as decisões que não vão mudar mais. Porque, por exemplo, existem outros tipos de decisão e existem essas decisões que fazem coisa julgada, fazem efeito de coisa julgada. Porque, por exemplo, um despacho, algum tipo de decisão interlocutória não vai ter essa característica. Só as decisões de coisa julgada. Competência é o conjunto de limites que se põe à jurisdição. Quando a gente fala de jurisdição, a gente está falando do poder, né, do Estado de resolução de conflitos. Então, a gente precisa entender que a competência, né, aonde a jurisdição pode entrar, quando ela pode entrar. Essa delimitação mesmo, como se fosse uma coisa cercada, entendeu? É a competência, essa cerca, o conjunto de limites imposto na jurisdição. E a própria jurisdição é isso que eu acabei de falar. O poder ou a função do Estado de resolver os conflitos entre as pessoas ou entre os particulares. Eu falei mais sobre o conceito de jurisdição na outra aula, mas vocês vão perceber que está presente aí nessa aula de hoje também. Lide. O que é a lide? A lide é o conflito, é o problema, é a grande questão de interesses qualificado por uma pretensão existida. O que acontece? Muitas vezes a gente vai ter um processo com lide ou um processo sem lide. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Mas a lide, ela é isso, ela é o interesse das duas partes juntos. Tipo assim, a gente consegue entender que eles estão em embate, posso dizer assim, a partir desse momento existe a lide. Então tem uma parte que quer uma coisa, outra parte que quer uma coisa. Quando isso entra em embate, existe a lide. É o conflito de interesse qualificado por uma pretensão existida.
Esse é o conceito. O processo, a gente precisa entender, assim como a ação é um direito, o processo é um método, é um instrumento, vocês podem usar essa palavra também, por meio do qual o Estado exerce a jurisdição. Então, tem outros conceitos dentro desse, né? Por meio do qual o Estado, que tem esse poder de polícia, de coerção, de tal, exerce a jurisdição, que é também o poder de resolver o conflito. Mas está uma coisa dentro da outra, certo? Então, o processo é o instrumento pelo qual o Estado exerce esse poder. Acho que deu para entender. Agora, a gente vai passar para a parte da própria jurisdição, e aí eu vou usar de novo um roteiro que eu fiz. Ninguém me pediu na aula passada, mas se alguém quiser, eu mando. Dessa aula que eu também fiz o roteiro, eu mando para vocês só o slide que eu uso. Se alguém quiser o roteiro que eu uso por trás do slide, entendeu? Eu posso mandar também. Então, a gente tem a própria função da jurisdição, que é essa que eu acabei de comentar, sobre o encargo do Estado de resolução dos conflitos, por meio do processo. Então, a gente consegue entender que o processo é um instrumento mesmo, por meio do qual o Estado exerce a jurisdição. Ela é decorrente da soberania do Estado e existe a jurisdição prévia, que é função do Poder Judiciário. Então, a gente consegue já linkar as duas coisas entendendo o que é a jurisdição prévia. Por quê? Porque o judiciário tem essa função de, tipo assim, já resolver antes, podemos dizer assim. Então, é isso sobre a função da jurisdição, mas que a gente já estava comentando no outro slide, né? Os poderes agora da jurisdição são 3: o poder de decisão, de coerção e de documentação. Isso é uma coisa que estava mais na aula do Antônio, né? Mas o poder de decisão é o poder do juiz de proferir a sentença com o efeito da coisa julgada. Então, vocês podem entender que é muito importante esses conceitos pelos quais a gente acabou de passar, né? Então, fazendo aí, tendo esses dois efeitos, né, de imutabilidade e estabilidade, que são diferentes, porque imutável é uma coisa que, tipo assim, se mantém ao longo do tempo. E estabilidade é mais sobre o conceito. Então, tipo assim, aquilo é estável e imutável, porque aquilo é estável por si próprio, tipo, aquilo já foi definido, mas a imutabilidade tem a ver com o tempo. A não ser, né, que venha com recursos e tal, aí, mas é outra discussão. A gente está aqui falando dessa sentença que foi proferida pelo juiz ter essa questão da imutabilidade. Então, o poder da decisão tem a ver com tudo isso que a gente está falando, o poder de decisão do juiz. O poder de coerção, também chamado de poder de polícia, né, uma coisa mais da fiscalização, é o poder que o juiz determina a prática de qualquer ato que seja útil para o processo. Então, assim, o juiz entende que vai ser necessário ouvir mais uma pessoa. O juiz entende que vai ser necessário agora você apresentar sua defesa. Então, esse poder de coerção é o poder do juiz ser a pessoa que decide o que vai acontecer daqui para frente. O terceiro e último, né, é o poder de documentação, em que a gente entende que todos os atos processuais precisam ser documentados. Então, assim, tudo aquilo que aconteceu tem que estar no papel, tem que estar no processo, até porque a gente também tem a máxima, né, de aquilo que não está no papel não existe, no processo e tal. Então, a gente entende que o poder de documentação é aquele em que há uma necessidade de ter todos os atos processuais de forma documentada diante dos órgãos jurisdicionais. Não adianta você documentar e guardar lá no. Vou entregar para o advogado, fica lá no escritório. Não adianta, precisa estar documentado ali no processo. Então é isso. Agora, sobre o princípio da investidura. Eu falei, acredito eu, na aula passada também, mas eu vou dar enfoque nessa aula, que é sobre a atribuição de jurisdição aos juízes. Então, assim, só está investido da jurisdição aquele que é juiz. Isso acontece, né, por meio de processos seletivos, concursos públicos e afins. Então, a gente consegue entender que esse princípio diz isso, que apenas aquele que está na função de juiz pode exercer a jurisdição, e aí tem aí os processos, né, de você virar juiz e tal. Assim, a maioria dos processos para você virar um juiz é concurso público. São exceções das exceções das exceções. Então, vocês podem saber que o princípio da investidura é aquele pelo qual atribui a jurisdição aos juízes, normalmente escolhidos por meio de processos de concursos públicos. Se vocês quiserem fazer um conceito dessa forma, eu acho que é mais seguro. Tem as espécies da jurisdição, e aí a gente vai diferenciar
a jurisdição contenciosa da voluntária. O que isso significa? A jurisdição contenciosa é a clássica, é aquilo que a gente sabe, que a gente entra com uma ação, o juiz recebe e tal, e aí depois as partes se manifestam, tal, manifestação de provas, e aí depois é julgado. A jurisdição voluntária, ela é diferente porque ela não tem lide, aquilo que eu estava explicando. Ela é por meio da administração pública do Estado, de interesses entre os particulares feita pelo judiciário. Como assim? Um divórcio consensual. A gente entende que não tem duas pessoas em conflito, duas lides, uma em embate com a outra. A gente consegue entender que tem duas pessoas que precisam de um documento judicial para alguma finalidade, mas não existe uma lide lá dentro. Então, assim, a jurisdição voluntária é quando a gente tem o consenso já entre as partes. Então, não existe lide por isso. E aí, um ótimo exemplo é o divórcio consensual, porque a gente consegue entender que é uma situação em que as partes não estão em conflito constante. As partes não querem coisas diferentes, não estão lá para brigar, elas só querem resolver uma coisa. Essa é a jurisdição voluntária. Todas as outras espécies de jurisdição que eu vou falar agora são da jurisdição contenciosa, que é a clássica, que é o poder judiciário como a gente pensa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Que são as ações comuns, digamos assim. Então, tem 4 tipos de espécie, eu vou diferenciar dentro delas para vocês, tá? Primeiramente, tem a penal e civil, a gente pode entender que a esfera da jurisdição penal são os crimes e aquela em que o Estado exerce a sua pretensão punitiva, e civil é todo o resto, porque a gente consegue pensar em várias outras áreas do direito, mas a gente encaixa elas dentro do direito civil, certo? Tem a especial e comum, onde a gente entende que a especial são aqueles casos mais específicos mesmo de justiça militar, trabalhista e eleitoral no âmbito federal, né? E aí depois a gente tem a comum, que é a União e a estadual. A estadual é a mais comum, mas a gente tem aí a União por meio da Justiça Federal, certo? A União sendo preservada por meio da Justiça Federal. Tem também a superior e a inferior, que são, né, tem a ver com as questões judiciárias, e a gente consegue visualizar isso mesmo, a superior e a inferior, mas não é uma classificação tão relevante assim, e de direito e de equidade, que são, assim, casos excepcionais em que um julgamento ele pode ser feito por meio do afastamento da lei, sendo julgado com base no bom senso e na moralidade. O que isso significa, né? Que naquele julgamento a lei não vai ser a questão mais importante, não vai ser o que vai fundamentar todo o processo, entendeu? A gente vai usar aí, como se diz, a common law, né, que é o bom senso, e a moralidade, assim, buscando nas fontes mais informais mesmo, como analogia, costumes, outros exemplos, esse tipo de coisa tem a ver com a jurisdição de equidade. Então, passando agora para a estrutura, né? Eu tá na sequência dos tópicos, mas vai ser a última coisa que eu vou falar. Eu vou explicar agora um pouquinho sobre o CNJ e as ouvidorias. Por que a gente está falando disso? Tem toda a estrutura do poder judiciário, mas também tem os órgãos não jurisdicionais, que fazem parte da jurisdição, eles têm algum tipo de poder, mas não necessariamente a gente entra neles e chega em uma pessoa que está julgando. Como assim? Não necessariamente aquilo vai chegar num desembargador, num juiz, num ministro, certo? São órgãos não jurisdicionais, tipo assim, coisas extras. Órgãos que não têm toda essa burocracia e não tem também toda essa função da estrutura do judiciário. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, ele tem essa função mais de autorregulação, né? O Conselho Nacional, ele é um órgão que tem função de fiscalizar o judiciário. Então, assim, a gente entende que ele é um órgão deles feito para eles. A gente, assim, não acessa em nenhum momento. Claro, né, tem as resoluções do CNJ, mas são casos excepcionais. O CNJ mesmo, ele é criado como um órgão não jurisdicional, então que lá dentro não tem tribunais e esse tipo de poder, a gente pode dizer assim, sendo um órgão não jurisdicional, então ele é autorregulador, certo? E as ouvidorias também, porque elas são feitas para reclamação. Então, elas recolhem as reclamações e encaminham. É mais uma coisa de estrutura mesmo, tanto o CNJ quanto as ouvidorias.
Também tem as escolas da magistratura, mas eu já expliquei na outra aula, e também é isso. São órgãos de educação para os juízes, né, em função de reiterar e ter essa manutenção do ensino e deles não ficarem parados, esse tipo de coisa, porque os cursos, né, que são ofertados pelas escolas da magistratura, eles são muito excepcionais. Então, tem essas três estruturas que são órgãos não jurisdicionais e são muito importantes de vocês saberem diferenciar eles de todos os outros órgãos, como o TJ e o STF, enfim. Vocês precisam entender que são coisas que fazem parte, né, de um todo, mas que não entram em conflito entre si. São coisas distintas. Então, temos aqui desse lado o CNJ, as ouvidorias e as escolas da magistratura, e em outro lado tem todo o poder judiciário, desde do STJ, STF, até os juízes de direito normais, digamos assim. Então, agora vamos, né, para a estrutura. Eu coloquei aqui um organograma, o que aconteceu? Quando eu estava preparando essa aula, eu fiquei procurando muito tempo um desenho bom, e aí eu decidi que eu não ia pegar nenhum da internet, eu ia pegar do meu caderno mesmo. E aí aqui tem, né, essa diferenciação dos órgãos que eu falei para vocês, e aí eu vou tentar explicar usando o meu próprio desenho, certo? Vamos lá. O judiciário ele é composto por juízes, desembargadores e ministros, e também tem os servidores públicos. Porque se a gente for colocar todos os auxiliares da justiça, todas as funções, a gente vai ficar um pouco perdido. Então, a gente tem, né, os servidores administrativos e auxiliares, como, por exemplo, assim, os oficiais, as pessoas, né, que trabalham, assim, com a manutenção mesmo, mais no dia a dia, certo? Então, primeiramente, a gente tem o STF, que são. Eu vou falar bem detalhadamente mesmo, tá? Porque o Sábio pediu, então eu achei importante. Ele é composto por 11 ministros, que são indicados pelo presidente e depois aprovados, né, pelo Senado, e eles têm a função de guarda da Constituição, né? Acho que todo mundo sabe disso, ele é conhecido popularmente, né, como guardião da Constituição, e ele julga as ações diretas de inconstitucionalidade, que são recursos e também, né, recursos ordinários e os outros temas sobre o controle concentrado e difuso de constitucionalidade. Então a gente entende que está bem ligado mesmo à Constituição, o que serve, o que não serve, quem julga são eles, os 11 ministros. Depois a gente tem o STJ, que tem a ver aí com a lei federal. Então a gente, né, consegue diferenciar eles por conta disso. São 33 ministros, também nomeados e depois aprovados pelo Senado, né, nomeados pelo presidente, e eles têm a função de uniformizar a interpretação da legislação federal e julgar os recursos especiais. Então, assim, a gente consegue separar essas duas funções, tanto de julgamento de recurso como a uniformização e interpretação da legislação. Sabendo que isso tem a ver com toda a jurisprudência. Quando a gente quer alguma coisa, para usar como referência, né, em relação à jurisprudência, a gente consegue entender que quem está julgando isso é o STJ por essa função de uniformização de interpretação das leis federais, né, no caso. Depois a gente tem aí a justiça comum, né, vindo para cá, que é a federal e a estadual, que está aí decorrente do STJ, que é responsável por julgar as matérias que não sejam de competência especializada. Vocês estão vendo aqui no cantinho, né, Justiça Especial, que é trabalhista, eleitoral e militar, eu também vou entrar em detalhes sobre elas. E agora a gente vai falar aqui da Justiça Comum, que são esses dois que estão aqui meio no meio, certo? Tanto federal como estadual. A federal tem uma organização de instância, então a gente tem, na primeira instância, os juízes federais, que atuam nas varas federais espalhadas pelo país, e na segunda instância a gente tem os tribunais regionais federais, que são 5 no Brasil, atualmente, cada um com 10 desembargadores, certo? E todos, né, tanto da primeira como da segunda instância, têm essa função de julgar as causas que envolvem a União, as autarquias e as empresas públicas federais. Então, a gente consegue entender que essa justiça, mesmo que seja chamada de comum, ela é federal e tem a ver só com a União. Ela é exclusiva da União, podemos dizer assim, certo? Na justiça estadual, a gente tem aí, né, os TJs e os juízes de direito, entendendo que temos também primeira e segunda instância. Na primeira instância, os juízes de direito das varas estaduais. Na segunda, nos tribunais de justiça tem um tribunal em cada estado e um no Distrito Federal, certo? A função deles é julgar a maioria dos casos civis e criminais. Agora, entrando na parte, né, da justiça especializada,
trabalhista eleitoral e militar, primeiramente, né, tratando da trabalhista, são no TST, todas elas são subdivididas, né? Não tem nesse desenho, mas todas elas são subdivididas. Na Justiça do Trabalho, a gente tem, então, os órgãos do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que conta com 27 ministros. Tem o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, então são 24 tribunais, e eles são compostos por desembargadores. E tem a Vara do Trabalho, né, que é a mais comum, que é a primeira instância, com os juízes de direito que atuam na área trabalhista. Então, eles são os juízes do trabalho. A função, né, de todas essas pessoas é julgar as ações entre os empregados e empregadores, todas as ações trabalhistas. Depois, falando da justiça eleitoral, a gente consegue entender que elas têm a ver com as eleições, os votos, né? Tanto essa parte burocrática, como também a parte de crimes eleitorais. Então, a gente consegue entender que a competência da justiça eleitoral é não só a manutenção e a organização das eleições, mas também o julgamento dos crimes eleitorais. Também subdividida em Tribunal Superior, Regional e Juízes Eleitorais. No Tribunal Superior Eleitoral, a gente tem 7 ministros, são 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados que foram indicados pelo presidente. No TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, tem um em cada estado, né, um tribunal em cada estado, composto por juízes, tanto estaduais quanto federais. E tem os juízes eleitorais, que atuam na primeira instância, assim, como eu posso dizer, no contencioso, né? É uma coisa que ainda não chegou no tribunal, então é um pouco mais tranquilo, podemos dizer assim. Por último, a gente tem a justiça militar, também subdividida, né, em superior e tribunal. A função é julgar os crimes militares. A gente tem o Superior Tribunal Militar, que é composto por 15 ministros, e depois os tribunais e os juízes militares nas Forças Armadas e nos estados. Então, a gente consegue entender que eles atuam nessas duas áreas, tanto nas Forças Armadas como também nos estados. Esse é o organograma que eu coloquei para vocês, mas no final eu coloquei tanto um mapa mental quanto um link de um vídeo, que eu não sei se está fácil de acessar pelo PDF, mas qualquer coisa também eu encaminho depois para vocês, porque essa questão da estrutura do judiciário vai ser muito importante para a prova, né? Aqui falando sobre os profissionais, né, que atuam no judiciário, a gente tem. Eu vou falar agora de uma subdivisão. Oi, vocês estão me vendo? Meu Deus do céu. Me vendo e me ouvindo? Voltou. Nossa senhora, voltei, eu caí. Eu vou continuar com a linha de raciocínio sem o slide, tudo bem para vocês? Porque era só mais aquele slide e eu ia continuar falando dentro dele mesmo. Pode ser assim? Por mim tá tudo bem.
Então, falando sobre os profissionais de forma mais individual, né? Temos os ministros, os desembargadores e os juízes, que são responsáveis pelo julgamento. Então, o processo chega e assim que ele fica pronto, né, a gente entende que vai acontecer o julgamento. Então, depois de ter proposto a ação, da pessoa ter exercido o direito, né, de ampla defesa e tal, depois de todo o processo da juntada de provas e tal, depois disso vai ter o julgamento, e aí os ministros, desembargadores e juízes são responsáveis por essa parte. Depois tem os servidores do judiciário, como eu mencionei, né, os oficiais, então tem os escrivães, analistas, técnicos e auxiliares administrativos que organizam os processos e auxiliam nas decisões. A gente consegue entender que eles fazem essa parte mesmo da manutenção. Depois tem os oficiais que executam as determinações dos juízes, como citações e penhoras. A gente sabe, né, que os oficiais são as pessoas que estão indo atrás dos outros. Então, essa coisa da citação, né, tem o oficial que vai atrás e cita, intima, e fica nessa função de correr atrás mesmo das pessoas que estão sendo processadas e resolver esse tipo de coisa que são determinação do juiz. Então, o juiz pede a citação e quem executa são os oficiais. Depois, tem os assessores e assistentes que ajudam os magistrados na elaboração de decisões e pareceres. Os assistentes e assessores são tipo uma secretária. Tipo assim, eles ficam lá e resolvem na elaboração das decisões e pareceres. Então, assim, um relatório, né, esse tipo de decisão que o juiz já sabe mais ou menos o que vai acontecer, os casos que se repetem, quem realiza, né, essas atividades são os assistentes. Os promotores e procuradores têm uma função específica de atuação no Ministério Público e fiscalizam a aplicação da lei. Os promotores e procuradores, eles têm muitas funções, muitas, muitas, muitas. Inclusive podem, né, agir de ofício e tal, essa coisa de agirem por eles mesmos e quando eles querem que uma ação seja proposta, eles podem fazer isso de ofício. O poder do procurador também é maior, né, do que de um promotor, mas a gente consegue entender que falando na instância do judiciário, eles têm essa função de fiscal da lei. Então, eles fiscalizam a aplicação da lei, né? Não só como a lei é e o que ela quer, mas como também ela está sendo aplicada. Então, a eficácia disso, como isso está sendo aplicado hoje, como era antes, esse tipo de coisa, é função dos promotores e procuradores. Também tem os defensores públicos. Eu falo muito disso porque eu acho muito importante a defensoria e a gente entender como eles atendem, né, a população em relação ao acesso da justiça. É muito importante o papel dos defensores. Eles prestam assistência jurídica gratuita àqueles que não podem pagar. Então, ou é nomeado, né, um defensor dativo, dependendo do caso, o juiz manda nomear, ou a pessoa mesmo, ela fala que ela não tem condições e ela pede. Então, tem aí essas duas oportunidades, digamos assim, de você pedir aí o acesso à justiça por meio de um defensor e não necessariamente você vai precisar estar pagando um advogado para você ter o processo, até porque a ação é um direito, né? Voltando naquilo que a gente estava falando no começo da aula, todo mundo tem acesso, então a gente consegue entender que o papel dos defensores dentro do judiciário é esse, garantir o acesso à justiça, porque eles agem, né, de forma gratuita. Óbvio que eles são pagos, mas não pela pessoa que está movendo o processo, mas sim pelos órgãos, né, responsáveis, enfim. Por último, a gente tem os advogados, que representam as partes no processo. Por que a gente precisa do advogado, né? Porque eles têm o poder de entrar no processo e tal, tanto que a gente tem a procuração e eles representam as partes, porque eles têm, né, todo o conhecimento jurídico do direito, da legislação, então a gente precisa dos advogados por terem esse poder diferente do nosso, né? E em casos excepcionais, óbvio, né? Assim como, por exemplo, o habeas corpus e esse tipo de ação que não necessariamente precisa do advogado, a gente tem as pessoas agindo por elas mesmas, mas na maioria dos casos a gente precisa do advogado para representar as partes, e quando a gente não tem o advogado, a gente vai ter o defensor, que eu acabei de explicar, né? O conteúdo da aula em si que eu ia dar hoje era esse, depois eu ia só passar pelo mapa mental. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre a prova. Eu falei de novo agora sobre o princípio da investidura,
né? Mas os outros princípios, assim, aquela lista gigantesca que o Sávio deu na aula, eu não sei se vocês são da turma da manhã, da noite, com quem vocês fizeram as aulas, mas não vai cair. Tipo assim, todos os princípios e todos os incisos do artigo 5º, isso não é uma coisa que vocês têm que se atentar tanto, estudem mesmo sobre os conceitos que eu falei e tentem já ir escrevendo. Tipo assim, se eu puder dar uma dica, a minha dica é essa, escrevam sobre e leiam, assistam o vídeo que eu mandei, né, se possível depois, o vídeo que tá no link na última página do meu slide, que é muito importante a estrutura do judiciário para a prova de vocês. Mas sobre os conceitos, é isso mesmo, vocês têm que entender mais do que ter decorado. Saber que a ação é um direito, saber que o processo é um instrumento, é muito mais importante do que você decorar exatamente aquilo que eu escrevi. Alguém tem alguma dúvida? Alô? Eu acho que tá tranquilo. Pelo menos as outras aulas que eu vi sua, já deu para entender bastante. Então, pelo menos para mim, eu acho que já facilitou bastante já o entendimento da matéria. Você acha que se eu voltar na, no caderno que eu usei na aula passada e explicar um pouco o final que eu dei mais rápido, você acha que era importante? Porque o final da aula passada, que também era sobre o judiciário, a jurisdição, eu passei correndo. Eu acho que, tipo assim, para completar a aula hoje, eu podia fazer isso, né? Ah, pode ser também, já ajuda também. Explicar de uma maneira mais. Não tão rápida assim, mas coloca. Vocês viram, né, que eu caí da aula, mas eu consegui entrar depois, tá tudo certo. Ó, eu vou então, depois de interpretação da lei processual, começando com a jurisdição, vou fazer um apanhadão aqui, tá? O conceito de jurisdição vem da etimologia da palavra, né, de dizer o direito. Então, a gente tem aí quem exerce a jurisdição é o Estado, né? A gente já falou bastante disso. Mas sobre o conceito mesmo da jurisdição, ele tem a ver com solucionar os conflitos de interesse entre as pessoas e teve origem histórica no Império Romano. A função, então, do Estado, a gente falou das três funções, né? De coerção, de documentação e de. Me perdi total. E de julgamento, né? Do poder de decisão. Então, a gente tem aí a atividade de todas as medidas que vão desembocar na solução do conflito exercida pelo Estado. A jurisdição mesmo é esse poder que o Estado está investido, e aí a gente tem o juiz, entendendo pelo princípio da investidura, certo? Então, aí a gente tem dois critérios distintivos, né? Do caráter substitutivo, que tem a ver com o Estado substituir as partes e resolver o conflito por ele mesmo. Então, depois, né, que as partes já entraram, a gente consegue entender que o Estado vai resolver sozinho, através também do impulso oficial. E depois tem o escopo de atuação, né, do direito em relação ao bem-estar comum e da sociedade mesmo. A gente consegue entender como um meio de promover aí a manutenção da paz em sociedade. Não que isso aconteça de forma efetiva, mas a gente consegue entender que é a tentativa de manutenção da paz em sociedade. Depois a gente tem as outras características, né, da jurisdição. Eu acabei de falar do impulso oficial, que tem a ver com a inércia. Então, o Estado ele deve ser provocado para agir por impulso oficial. Então, primeiramente, você precisa ir atrás, né, da, da jurisdição, porque ela é inerte.
Eles não vão ficar procurando o que resolver e como resolver e quando resolver, né? Porque ele precisa ser provocado. Então, o Estado vai exercer a jurisdição, mas primeiramente a gente precisa entender que ela é inerte e depende da nossa provocação. Depois a gente tem o caráter definitivo, né? Que eu já falei sobre o poder de decisão e a coisa julgada, que é quando, a partir do momento em que o juiz resolveu aquilo e sentenciou, deu uma decisão, aquela solução fica em dado momento definitiva, né? Depois que já se fez a coisa julgada. Depois a gente tem a diferenciação, né, dessa função jurisdicional para a legislativa e para a administrativa. Então, quando a gente tem a função administrativa acontecendo, ela não faz coisa julgada porque é uma coisa mesmo de manutenção, né? A função administrativa, ela tem também relação com o poder público, então ela não, muitas vezes não faz coisa julgada, e depois a legislativa que legisla, depois interpreta e depois verifica a eficácia. E a gente consegue entender que, então, não vai estar julgando, certo? Depois tem os princípios inerentes à jurisdição, o princípio da investidura que eu expliquei no começo. Depois a gente tem os limites, né, da competência territorial, da aderência ao território. Então, por exemplo, o juiz de uma vara não julga a outra vara, o juiz de uma cidade não julga a outra cidade, e esse tipo de coisa. É um limite mesmo territorial, a gente consegue visualizar isso, pensando que um juiz de São Paulo não julga no Rio de Janeiro, é uma coisa bem visível, bem aparente na nossa cabeça. Depois tem a indelegabilidade, onde não é possível delegar a função do juiz, também tendo a ver com o princípio da investidura, né? A gente consegue entender que esse princípio é o mais importante. Porque, por exemplo, quando um juiz é a pessoa que vai decidir, e não, por exemplo, um árbitro ou um conciliador, né? Quando a gente está quando a gente chegou na parte do processo em que o juiz vai julgar, só ele pode fazer isso. Então, a indelegabilidade tem a ver com isso. Você não poder passar isso para outra pessoa. Só o juiz tem esse poder em caráter pessoal, digamos assim. Não ele por ser quem ele é, mas ele por ser um juiz, certo? E depois a inevitabilidade da decisão, porque é inevitável que a decisão seja feita. A gente, né, move o processo e age no processo para que isso aconteça. Não tendo certeza se ela vai ser a nosso favor ou não, mas sabendo que ela vai acontecer. E a inafastabilidade, que eu já falei do acesso à justiça, então o juiz vai estar lá julgando, e isso não é uma coisa que pode ser afastada, a função dele é essa, né? E aí temos também o direito de ação e direito de acesso a todos, assim como eu já mencionei a gratuidade da justiça. Tem o princípio, né, do juiz natural investido, que tem a ver com o devido processo legal. Então, o juiz natural, ele é aquela pessoa regularmente investida do poder da jurisdição que é constitucionalmente competente. É uma pessoa que está lá e ela tem o conhecimento e competência suficiente para exercer a função que ela exerce, certo? Não sendo nas questões excepcionais, assim como eu já mencionei, mas o juiz natural significa isso. É essa única pessoa que não pode delegar a função dela para ninguém e não pode entender que o poder dela vai ser exercido em outro lugar pela competência territorial, sendo ela investida da jurisdição. Então, ela exerce o trabalho e a competência dela por meio dos poderes do juiz, enfim, ficou redundante. Mas eu estou tentando dizer que é só aquela pessoa que pode fazer aquilo e não pode falar para ninguém fazer, e só pode fazer no lugar que ela está trabalhando, certo? Falei um pouco informal, mas foi porque eu estava repetindo muitos conceitos. Enfim, a gente tem aqui depois os poderes, né? Eu já expliquei os três, mas a gente também consegue entender o poder jurisdicional como um poder em si próprio. Eu falei dos três, de coerção, decisão e documentação, mas a jurisdição é um poder em si. O fato do juiz poder julgar e dizer o direito naquele processo por ele mesmo já é um poder, porque só ele pode fazer isso, só ele tem essa função de julgamento. Então a gente consegue entender que a jurisdição, o poder jurisdicional, ele já é um poder propriamente dito, assim, ele é um poder em si, o poder jurisdicional. Eu expliquei já todas as espécies, né, de jurisdição e diferenciei, inclusive falando da equidade. Tem o artigo 140, parágrafo único do Código de Processo Civil, se alguém estiver interessado nisso.
né? Expliquei a jurisdição voluntária, o poder judiciário, as funções principais e secundárias, certo? Na Constituição Federal, vocês vão encontrar sobre o tratamento constitucional, a partir do artigo 92 e seguintes, sendo como a Constituição trata essa questão do judiciário, certo? Os limites, eu já falei, competência territorial. Eu não falei disso aqui, né, de LOGE, que é o decreto que tem a ver com a lei da organização judiciária, né, a LOGE, onde é uma coisa interna, tipo um regimento interno. Tem a LOGE paulista, né, eu acho que ela deve ser estadual, já que a gente tem uma paulista, mas é um decreto-lei que diz respeito a essas condições internas. Então, assim como o recesso forense, né, que é o exemplo que eu tenho aqui, mas essas questões mesmo de atuação internas e administração, enfim, é organizada, né, por meio da Lei de Organização Judiciária. Então, entendendo a questão da autorregulação, a gente sabe que é importante essa lei por conta da fiscalização própria, certo? Depois, a gente pode falar um pouquinho de competência. Eu expliquei, né, que é a competência territorial, mas tem toda uma questão de quem vai julgar aquilo. Entendendo o organograma que eu passei e toda a estrutura do judiciário, a gente, quando vai entrar com uma ação, quando vai dar início a um processo, a gente precisa saber para quem a gente vai mandar. A gente sabe que na petição, por exemplo, a gente tem o endereçamento, né? O nome de quem a gente vai colocar ali, de qual juiz. Excluindo a justiça especializada, né? Tipo, porque se for trabalhista, você vai entrar na vara trabalhista. Isso é uma coisa até lógica. Mas excluindo isso, a gente precisa depois excluir o âmbito federal e entendendo, porque a competência da União também é individualizada, né? Então, quando a gente vai se referir à União, a gente também faz aquilo de forma direcionada para os órgãos que têm a competência de jurisdição federal, e depois, na justiça comum, né, que são aqueles processos do dia a dia, digamos assim, os processos penais, civis, e, enfim, a gente precisa saber para quem a gente vai endereçar, e tem toda uma questão de como fazer isso, né? Tem uma lista de perguntas que a gente pode fazer. A primeira pergunta é se é competente a justiça brasileira, então, senão a gente vai precisar fazer aí uma questão internacional, mas entendendo que estamos no Brasil, estamos na competência da justiça brasileira. Depois, se a competência é originária de algum tribunal, tanto superior como estadual, sendo isso para julgar recursos, né? A gente sabe que os tribunais julgam recursos, e aí isso seria nas instâncias ou superior ou estadual. Depois a gente tem o que eu falei, a primeira exclusão normalmente que a gente faz, excluindo as justiças especializadas, então militar, trabalhista e eleitoral. Aí, por fim, a gente exclui a participação da União, sabendo se a competência é da Justiça Federal Comum, e, por fim, a gente chegou na residual, né, que é a Justiça Estadual, e aí a gente endereça para o juiz mesmo da nossa cidade, enfim. Entendendo que essas perguntas são um critério de substituição. Então, já que não é essa justiça, vai ser a próxima, já que não é essa, vai ser a próxima. Então, a gente, quando entende o organograma, consegue fazer essas perguntas e direcionar melhor a nossa ação, a nossa petição, enfim. Depois, a gente entende que na a competência comum, né, o que acontece? Sempre onde a gente julga, né? Sempre é o foro domiciliar do réu. Isso é uma regra. Então, onde a gente peticiona uma ação que a gente mora num lugar e a pessoa no outro, sempre no lugar que a pessoa mora, certo? É uma regra. Então, é sempre no foro do domicílio do réu, né? Foro é onde a pessoa mora, domicílio é a casa, réu é a pessoa que não é o autor, é o réu. Então, o réu é aquele que o processo está correndo contra ele. Então, a gente consegue entender que sempre vai ser colocado, vai ser proposto a ação e o processo, enfim, na onde aquela pessoa mora, na onde o réu reside, certo? Então, a gente tem alguns critérios, né, como o valor da causa, a matéria, a função e o foro, mas isso são questões mais específicas que eu vou dar na semana que vem.
Depois, a gente tem os critérios de determinação da competência interna. Tudo isso que eu falei tem a ver com eliminar as outras justiças e escolher onde a gente vai colocar o nosso processo, certo? Mas isso não é a competência interna, porque a competência interna, ela respeita esses critérios que eu acabei de falar, então o valor da causa, matéria, função e o foro, e aí eu vou explicar cada um individualmente, certo? O valor da causa, ele é das causas cíveis, então é colocado numa petição inicial, no finalzinho da petição inicial, para determinar a competência ou da justiça comum e cível, né, especial cível, que é até 40 salários mínimos, depois tem a ver com as custas processuais e é o paradigma. Então a gente entende que o valor da causa, ele é tipo assim, uma coisa que determina o resto, digamos assim. O paradigma é isso. Ele é uma coisa que vai determinar as próximas. Então, o valor da causa ele é usado para isso, porque quando uma causa é muito valorosa ou quando ela sai da justiça especial, né, ela passa a ser colocada de forma diferente. Por isso, o valor da causa é importante. Na própria justiça especial, né, no juizado especial, a gente a gente sabe que os processos, eles são, quanto mais caros, maiores, né? A gente consegue entender isso. Não mais importantes, mas maiores. Uma coisa não exclui a outra. Depois tem a matéria, que é o objeto da ação. Isso é determinado pela LOGE, né? Que eu falei que é a lei de organização. Então, tem as varas especializadas, por exemplo, de famílias e sucessões, e os juízos especializados. Essa coisa que eu falei da funcionalidade, né? A função, que é o terceiro critério, tem a ver com a competência durante o processo, é a função executiva, pelas fases do procedimento, pelo grau de jurisdição e pelo objeto do juízo. Por exemplo, a gente sabe que um recurso não vai ser mais julgado pelo juiz comum, sim pelo tribunal. Então, aquilo sobe quando mudou de grau de jurisdição, quando mudou de procedimento, a gente sabe que aquilo muda e sobe para outro órgão julgador. Por exemplo, quando sobe de um juiz normal para um tribunal onde vai ser julgado no TJ, certo? Depois tem a competência que eu já falei aqui, que é a regra, né? A competência territorial ou de foro. Foro é o lugar. Então, sempre a gente sabe que é proposto no domicílio do réu, certo? Tem algumas especificidades, como em ações reais imobiliárias, sucessão hereditária e ausência, domicílio do representante quando o réu for incapaz. Então, quando aquela pessoa que a gente está propondo ação contra ela não for capaz de, de responder, digamos assim, ela vai ter um representante. E aí o processo corre no domicílio desse representante, certo? Depois tem sobre a união dos territórios e os foros especiais. Isso são coisas mais específicas que eu vou entrar em detalhe na próxima aula, porque eu vou começar a dar competência e também vou mudar de tópico, vou começar a falar de ação, das teorias e tal, e as condições da ação. Eu acho que sobre a prova eu esclareci tudo. Então, para não ficar aqui falando bobeira, né? Eu vou só terminar essa parte de competência e vou terminar a aula, vou finalizar, tudo bem? Vamos lá, sobre a competência, tem a absoluta e a relativa. A relativa tem isso, essas duas coisas têm a ver com os critérios que eu falei, né? São 4 critérios: o valor da causa, o foro, a função e a matéria. Então a gente separa isso e a gente consegue entender a competência absoluta e a relativa. A absoluta tem a ver com a matéria, então o que está sendo discutido naquele processo, e a função, então em que órgão jurisdicional aquele processo está correndo. E depois a gente tem o valor da causa e o foro sendo a competência relativa, que é quanto aquilo vale, não se é mais importante ou não, lembra? Já falei sobre isso, e onde aquilo está correndo. Então, esses critérios são subdivididos nessas categorias da competência absoluta e relativa, certo? Depois a gente tem um princípio em que fala sobre o juiz que primeiro conhece a causa perpetuará a sua jurisdição. O que significa? O juiz que primeiro conhece é o juiz que foi distribuído para ele. Foi aquele que recebeu a petição inicial e foi registrado aquilo no nome dele. Normalmente, só em casos dele ser impedido ou suspenso, esse tipo de coisa, ele vai continuar cuidando daquele processo. E isso é um princípio
em latim. Eu vou colocar na próxima aula no slide, quando a gente tiver meu computador de volta. Mas esse juiz, né, o juízo, toda a vara que receber o processo vai continuar cuidando daquele processo. Assim que ele subir de instância, ele vai mudar, mas a gente consegue entender que aquele juiz ainda faz parte daquela causa, certo? Então, quando é peticionado para um juiz e ele recebe, aquilo foi distribuído para ele, e assim que ele conhece, a causa perpetuará no poder dele, dentro da jurisdição daquele próprio juiz. Então, uma vez que ele foi colocado nesse processo e recebeu a petição e começou a tocar o processo, ele vai continuar até o final, certo? Como se fosse da perpetuidade, podemos chamar assim para não ter que falar palavras em latim. O juiz que era inicialmente incompetente, porque eu falei que pode ser que ele não receba primeiramente aquilo, porque pode ser que o juiz foi impedido ou foi suspenso, por exemplo, quando a pessoa tem relações particulares de amizade ou inimizade, o juiz não pode atuar nessa causa. Então ele, na maioria, o próprio juiz, né, fala que não vai atuar por ser impedido e não necessariamente aponta a causa de impedimento, mas eles se colocam dessa forma. E aí, o que era inicialmente incompetente se torna competente pela falta de alegação da incompetência pelo réu. Ou seja, se ninguém falou, e nem ele mesmo, e ninguém percebeu, ele vai continuar, certo? Esse é o fenômeno de alteração da competência relativa. Por quê? A gente tem. Quando ninguém aponta e aquilo não aconteceu, esse incidente não foi colocado, a gente consegue entender, então, que essa pessoa vai ter a competência. Então, de novo, eu vou ler aqui para vocês. O juízo que era inicialmente incompetente e se torna competente pela falta da alegação da incompetência pelo réu, isso chama prorrogação, certo? É um fenômeno de alteração da competência relativa que... E tem vários fenômenos, né? Tem a prorrogação, tem a derrogação, a conexão e a continência. A conexão é quando dois processos estão juntos e a gente coloca no mesmo juiz, a pensa, os autos, enfim. Mas a gente consegue entender que quando não foi alegada a incompetência, certo? Ele se torna competente. A modificação da competência são essas quatro, né? Que eu falei, tem a conexão que eu expliquei, quando os dois processos são afins, e aí eles são reunidos. Depois tem a derrogação, que é a modificação da competência pelo valor ou pelo território. Então, uma ação de direitos ou de obrigações, ela pode ser derrogada. E, por último, a gente tem a continência, que é a modificação da competência em que duas ou mais ações têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir, e o pedido de uma engloba a outra. Na conexão, a gente tem coisas que realmente se conectam, causas que são iguais, quase iguais. Mas na continência, o pedido de uma engloba o pedido da outra, que está dentro, certo? Então, a gente tem aí esses quatro fenômenos de modificação da competência relativa, a prorrogação, a derrogação, conexão e a continência, certo? Essa continência, que foi a última que eu expliquei, ela tem a prefixação da competência, que tem a ver com o registro, que é a atribuição do número, e a distribuição. A distribuição é o sorteio, né? A gente precisa entender o conceito de distribuição, que é o sorteio da vara na qual vai ser encaminhada a petição inicial. Porque, por exemplo, às vezes, duas varas podem tratar de assuntos afins, então aquilo vai ser sorteado e distribuído. Depois, a gente pode entender o conflito da competência, em que dois juízes se reconhecem ou competentes ou incompetentes. Então, um juiz falou que não ia julgar aquele caso, mandou para outro, e o outro falou, eu também não vou. E aí a gente consegue saber que isso foi espontâneo, né, por meio do auto-reconhecimento, ou provocado, quando o réu contestou. Esse conflito, né, quando os dois falaram que julgam, é o conflito positivo, e quando os dois se afastaram, ele é negativo. Isso é um pouco lógico, né? E pode ser do juiz, das partes ou do Ministério Público, e o procedimento disso, né, quem vai decidir é o próprio Tribunal de Justiça. Então, isso é colocado no processo, que aquele conflito está acontecendo, e vai ser decidido pelo TJ, certo? Sobre competência,
a parte mais importante é entender a competência territorial, que eu expliquei sobre o domicílio do réu, e que o juiz julga na situação em que ele se encontra. Então, na cidade que ele está, na vara que ele está, no país que ele está, no estado que ele está. Tudo isso. Sobre competência, a coisa mais importante é essa e a regra do domicílio do réu. Eu vou finalizar a aula por aqui, porque senão eu vou me estender muito e vou dar aula da semana que vem. Porque eu já falei tudo de competência e aí semana que vem a gente começa com ação. Certo? Vocês vão estar mais tranquilos, já vão ter feito a prova, eu acho. Que dia é a prova de vocês? Eu não sei. É sexta-feira agora. Então, aí vocês já vão estar mais tranquilos e eu posso tocar a matéria sem falar de dicas. O que eu tinha para falar de dicas era aquilo dos conceitos e sobre a estrutura do judiciário. Estudem isso, é o mais importante. Saibam quantos ministros, quantas pessoas, como elas foram colocadas lá e o que elas julgam. E isso vai ser importante para a prova de vocês. Eu não sei se os outros monitores estão dando dica de prova, mas eu fui atrás dos professores e dei dicas de prova. Certo? Podemos finalizar por aqui. Eu vou até desligar a câmera, porque daí na gravação depois não fica tudo ligado. Tá bom? Tchau para vocês. Muito obrigada por terem assistido até o final.